Êxodo capítulo 12, a noite em que Deus encerra o Egito. A noite cai sobre o Egito, mas não é uma noite comum. Antes mesmo do sangue, antes do cordeiro, antes do juízo, Deus fala sobre o tempo, no versículo de número 2. Este mês vos será o principal dos meses. Deus não começa libertando pessoas, ele começa reiniciando calendários. Israel ainda está no Egito, mas o tempo deles já não pertence mais ao Egito. O Senhor muda a contagem antes de mudar a geografia. Deus muda o tempo antes de mudar o lugar. Antes de Israel sair do Egito, o Egito sai do tempo de Israel. E aqui aprendemos algo profundo. Há cativeiros que só permanecem porque ainda são governados pelo nosso calendário, nossa rotina, nossas prioridades. Libertação começa quando Deus toma posse da nossa agenda. Há pessoas livres no discurso, mas escravas na própria agenda. Acordam cedo, correndo, vivem atrasadas espiritualmente, não tem primícia, não tem pausa, não tem altar. Dizem que Deus está no controle, mas apenas da boca para fora. E Deus está dizendo que eu não tiro você do Egito enquanto o Egito ainda mandar no seu tempo. No versículo de número 3, Deus ordena que cada família deve separar um cordeiro. Não é uma escolha do sacerdote, nem do líder, muito menos de Moisés. É responsabilidade da família. Deus descentraliza a redenção. Ele leva a responsabilidade espiritual para dentro de casa. Cada lar se torna um altar. Cada mesa deveria virar um lugar santo. Porque não existe libertação terceirizada. Você não herda aliança por proximidade espiritual com ninguém. Não adianta frequentar lugares ungidos se a nossa casa ainda não sabe escolher o cordeiro para o sacrifício. O versículo 6 diz que o povo deveria ficar 4 dias com o cordeiro dentro de casa, sem defeitos, sem falhas. 4 dias convivendo com o sacrifício. 4 dias olhando nos olhos daquilo que morreria por eles. O povo criaria um vínculo com aquele animal. O sacrifício seria doloroso. E Deus ensina que libertação não é ato de impulsividade, mas de consciência e de preço. Quem banaliza o sacrifício, banaliza a libertação. Deus não nos liberta sem antes nos ensinar o valor de quem morreu por nós. E quem entende o sangue nunca mais vive como quem pode voltar ao Egito a qualquer momento. Deus continua dizendo: passarão sangue nos umbrais e na veiga da porta. No versículo de número 7. Não foi na testa, não foi nas mãos, não foi na roupa, não foi na porta. No hebraico, porta é petash, que significa passagem, abertura. O juízo não invade quem sabe vigiar acessos. Não é apenas quem somos, é o que permitimos que entre na nossa casa. Há casas espiritualmente piedosas, mas com portas abertas para o medo, para a murmuração e todo tipo de contaminação. Podemos amar a Deus, mas se não governarmos o que entra na nossa vida ou na nossa casa, palavras, notícias, vínculos, memórias, o juízo entra pela porta que deixamos aberta. Santidade sem vigilância é uma casa bonita com a porta escancarada. Deus então manda o povo preparar a refeição. Não é uma refeição confortável, não é saborosa, é memória, pressa e também decisão. Eles comem cingidos com sandálias nos pés e cajado na mão, porque Deus não liberta quem pretende ficar. A comida também é sem fermento. Aqui o fermento ele não representa o pecado, mas algo que exige tempo para agir. E o povo não tinha mais tempo. O chamado era urgente. A refeição nos ensina a postura, e a postura revela intenção. Há pessoas que querem libertação, mas ainda comem como quem pretende permanecer no lugar onde pedem para sair. Sem pressa,
com mentalidade de escravo. Há processos que exigem pressa espiritual. Deus não liberta quem ainda busca conforto no cativeiro. Deus avisa que aquela noite seria a noite do juízo. E aqui aprendemos algo fundamental. Deus não poupa pessoas, Ele poupa marcas. O texto não diz, quando eu vir vocês. Ele diz, quando eu ver o sangue. Verso 13. Não é o histórico de crente, não é o currículo espiritual, não é o desempenho, não é o mérito. É sangue, é aliança. O anjo não pergunta quem somos, ele reconhece a quem pertencemos. Nossa segurança não está em quem somos para Deus, mas no que Deus colocou sobre nós. A marca da aliança, a marca de sangue. Nos versículos 15 ao 20, Deus ordena 7 dias sem fermento. Não porque o fermento ele seja maligno, mas porque a libertação não combina com mistura. O fermento ele age como... ele precisa de tempo para agir, digamos assim. E Deus declara que não havia mais tempo para o Egito continuar agindo dentro deles e dentro de nós. O primeiro dia é santo, o 7º dia também, porque a libertação começa em santidade e termina em consagração. Não é apenas o que se come, é como se vive depois que sai. Nada de sobra, nada de negociação, nada de um pouquinho do Egito. Do 1º ao 7º dia, Deus estabeleceu um princípio eterno. Quem saiu precisa aprender a viver como livre. O fermento que não é tirado na saída do Egito gera saudade no deserto. Moisés convoca os anciãos e a ordem é clara. O cordeiro deve morrer e o sangue deve ser aplicado nas portas. Não basta crer, é preciso obedecer. O livramento não vem pela intenção, mas pela marca visível da aliança com o seu povo. O povo não discute, não negocia, também não posterga. Eles se inclinam e obedecem. E o texto vai dizer que feriu o Senhor todo o primogênito da terra do Egito. Verso 29. Isso aqui é delicado, mas é profundamente justo. Entenda, no mundo antigo, o primogênito não era apenas o primeiro filho. Ele representava o futuro inteiro da família. Ele era herdeiro, ele era a força da casa, a continuidade do nome da família. Ele era a autoridade futura. Deus não atinge pessoas aleatórias. Ele atinge o princípio da continuidade de um sistema opressor. O Egito ele não explorava apenas o trabalho dos israelitas, ele explorava gerações. Deus não julgou apenas o presente do Egito, ele interrompeu o futuro dele, o futuro de opressão. Mas havia primogênitos em Israel também, e nenhum deles morreu. Por quê? Porque o primogênito já estava sendo substituído pelo cordeiro. Ou o primogênito morre, ou o cordeiro morre no lugar. Isso aqui aponta para Cristo, mas vai ser história para um outro vídeo, porque é muito assunto. O texto vai dizer no verso 30 que houve grande clamor no Egito. O Egito grita. Israel permanece em silêncio. Porque o sangue, ele fala antes da dor. No texto, o clamor sobe depois que o Senhor já havia passado. O juízo não reage ao grito, ele responde a uma marca prévia. Não espere a dor te ensinar o que a obediência já sabia. Quem marca a porta antes da crise não precisa gritar quando ela chegar. Naquela noite, Faraó então não negocia. Ele chama Moisés às pressas, reconhece e ordena, levanta e sai. O que começou com resistência termina com rendição. Após 430 anos exatos de permanência, a escravidão não acaba aos poucos, termina de uma única vez. O texto é preciso, quase que solene, porque Deus é fiel ao tempo que Ele mesmo estabeleceu. Nada foi esquecido, nenhuma promessa foi atrasada.
O céu não perdeu a conta. Israel sai à noite em ordem, como exército, carregando não apenas bens, mas a prova de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando o tempo parece longo demais. Essa não foi apenas uma fuga, foi o encerramento oficial de um ciclo histórico. O capítulo conclui dizendo: essa noite é noite de vigília ao Senhor. Porque enquanto Israel dormia sob opressão por séculos, Deus nunca dormiu. Deus não se atrasou. Ele encerrou um ciclo. 430 anos não confundiram o céu. O que ficou preso por séculos saiu em uma única noite. Porque a promessa de Deus pode até esperar, mas expirar, jamais. O capítulo 12 ainda não acabou. E agora eu quero saber se você prefere que a gente continue falando das leis de celebração da Páscoa ou avançamos para os próximos capítulos. Deixa aqui nos comentários o que mais falou com você e o que você quer aprender daqui para frente, juntamente comigo. Deus te abençoe em nome de Jesus.